Olá, queridos irmãos, boa tarde. Dando sequência às nossas mensagens e meditações a respeito das vitórias que passamos na vida, no exercício da fé, hoje eu quero ler um texto da Bíblia que se encontra no livro de Esdras, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Aqui nós estaremos verificando a respeito do encorajamento que vence as oposições e com isto Deus provê os seus recursos, conduzindo a história da vida do seu povo. Todos os crentes em Cristo Jesus precisam ter a visão de que somente pela fé pode vencer a jornada da vida. Vamos ler o texto e depois faremos as nossas considerações. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tetenai, governador da Quém, do Eufrates, e Setar-Bozenai, os seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por causa disto. Queridos, sempre que a obra de Deus prospera, pode-se esperar o surgimento de oposição e também dos opositores. Realizar a obra de Deus implica numa profunda relação de fé, obediência, submissão e plena consciência a respeito do plano de Deus, sendo que antes requer uma ampla entrega de confiança e consagração ao Senhor. Uma obra de Deus não é uma obra humana. Uma obra de Deus não é um projeto fantasioso ou que alimenta vaidades no coração das pessoas. A obra de Deus atende ao propósito estabelecido pelo próprio Senhor. De maneira geral, as oposições às obras de Deus ocorrem por conta da situação oposta que os opositores vivem em relação ao próprio Deus. Ou seja, os opositores, eles estão ausentes. Os opositores estão descomprometidos. Os opositores não sabem a vontade de Deus para suas vidas. Os opositores não são movidos pela fé. Daí, verifica-se que os opositores estão sempre tomados de ressentimentos, inveja, acusações e fortes atitudes para obstacular a obra do Senhor. No texto lido, identificamos esta realidade. O ano em que os profetas Ageu e Zacarias realizavam os seus ministérios proféticos foi o mesmo período do segundo ano do rei Dario, conforme Ageu capítulo 1, versículo 1 e Zacarias capítulo 1, versículo 1 registram no início dos seus relatos proféticos. Essas mensagens trouxeram importantes impactos na vida do povo de Deus. Os profetas Ageu e Zacarias foram instrumentos poderosos nas mãos do Senhor para mover estas pessoas. Por exemplo, o trabalho de reconstrução do templo teve início por causa da pregação desses profetas, por causa da resposta obediente a estas mensagens proféticas que o povo passou a dar.
Ageu capítulo 1, versículo 14 e 15, registram estas verdades. Em Esdras capítulo 5, versículo 1, lemos o seguinte: Ora, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Com eles quem? Com os profetas, mas também com o povo de Deus. Assim vemos que tanto os profetas quanto o povo estavam conectados, estavam interessados em saber qual era a vontade de Deus para as suas vidas. Essa pregação corajosa deu forma a um movimento de avivamento espiritual verdadeiro e intenso entre eles. Mas, assim que as obras do templo e da reconstrução dos muros foram reiniciadas, os oficiais persas também iniciaram as oposições. Em Jerusalém, a oposição começou com os samaritanos e prosseguiu com os outros interessados com a não mudança da situação. Mas Deus interviu e os oficiais não impediram que o trabalho continuasse, até que Dario também intervisse a favor da obra e ela pôde ser realizada. Esdras capítulo 5, versículo 5. Nesse processo, identificamos dois atos de encorajamentos vindos da parte de Deus. Primeiro, uma pesquisa nos arquivos da realeza babilônica revelou que os judeus tinham recebido plena autorização para reconstruir o templo. Assim foi enviada a seguinte mensagem aos governos do território de Jerusalém: Não interrompais a obra que se faz nesse templo de Deus, para que o governador dos judeus e os anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Queridos, como é importante fazermos uma boa verificação dentro de um plano quando se executa a obra de Deus. Em segundo lugar, a segunda mensagem, os dois profetas de Deus, Ageu e Zacarias, encorajaram com muito empenho Zorobabel e Josué para que concluíssem o mais rápido possível aquela obra. Essas são as palavras de exortação de Ageu. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o teu povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Ageu, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5. Meus queridos irmãos, o que nós podemos verificar aqui? A palavra do Senhor também veio a Zacarias dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Zacarias 4:9. Queridos, como é fundamental percebermos que a obra de Deus, ela é conduzida no poder de Deus, através dos seus instrumentos que Deus utiliza para esta realização. Assim, Zorobabel e Josué, filho do sumo sacerdote, prosseguiram com a obra de Deus. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Esdras capítulo 5, versículo 2. A reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém começaram em 520 a.C. e foi concluída em 515 a.C., ou seja, 5 anos apenas. A obra foi concluída. Tendo celebrado, portanto, na conclusão da obra, com muita alegria, a dedicação ou a consagração do templo,
Os sumos sacerdotes e o povo celebraram a Páscoa como se estivessem, ou como se tivessem sido novamente redimidos. Na verdade, era exatamente isso que havia acontecido. Eles estavam começando a perceber o agir de Deus na redenção do seu povo. Primeiro, já havia acontecido o chamado de Deus quando chamou Abrão da terra de Ur dos Caldeus para que se formasse e constituísse um povo. Segundo, com a libertação da escravidão do Egito, trazendo o povo de volta a conhecer e compreender o poder de Deus. E agora, com os exilados da Babilônia. Com isso, nós vemos uma tríade do propósito de Deus sendo manifestado na vida do seu povo. Queridos irmãos, a obra que Deus inicia, Ele completa. Deus está agindo na história da vida do seu povo. Nós não estamos deixados, largados, perambulando neste mundo como se Deus estivesse alheio às nossas realidades. Com isto eu chamo a atenção para o seguinte fato: o ato de fé nos coloca junto de Deus. E assim encontramos os seus planos de vida, que são os melhores planos para a nossa existência. Encontramos ao agir poderoso de Deus em trazer restauração quando o seu povo necessita desse ato. E também recebemos de Deus a provisão necessária para vivermos e realizarmos a sua obra. Oposição sempre haverá, mas ela não pode ser recebida como se fosse um problema para nós resolvermos sozinhos, mas sim um problema para resolvermos entregando nas mãos de Deus e nos dispondo ao seu agir. E Deus sempre age junto do seu povo. Que essas lições desta vitória da fé sirva para nós em nosso tempo. Deus está agindo no meio do seu povo em nosso tempo de hoje. E a boa mão do Senhor está agindo para a nossa restauração. Restauração da sua obra, restauração da nossa vida, restauração da nossa fé. Deus nos abençoe, nos fortaleça e não desanimemos com as oposições que surgirem à nossa frente. Tenha uma boa semana e que a boa mão de Deus abençoe toda a sua igreja, todo o seu povo. Amém.